Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Professor Vitor por aqui. Para quem não assistiu o vídeo da nossa outra atividade, eu sou o novo professor de Geografia, né, da sala de vocês. E aí eu estou gravando esse vídeo aqui, vou tentar fazer naquele mesmo esquema, para o vídeo não ficar muito longo, para estar ajudando vocês a fazerem a atividade dessa semana. A nossa atividade de Geografia dessa semana, ela vai falar sobre a biodiversidade brasileira. Então, vou apresentar para vocês aqui um resuminho da matéria e também dar uma comentadinha nas questões das atividades que vocês têm para responderem lá de geografia, beleza? Vou iniciar a apresentação aqui. Lembrando que esse tema aqui é o mesmo tema da aula que vai passar lá no Centro de Mídias essa semana, então vocês também devem acompanhar as aulas por lá. Vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, a habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula, né, é essa habilidade aqui, a 0723, avaliar a importância da distribuição dos recursos naturais e da biodiversidade nos diversos biomas brasileiros, né. Então, para começar, vamos pesquisar aqui, né, para a gente poder ver umas imagens enquanto eu vou falando. O que seria a biodiversidade, né? Biodiversidade, a gente diz que é tudo aquilo que é o conjunto de tudo aquilo que é vivo, né? No mundo, né? No planeta que a gente tem. Então, a biodiversidade, ela vai incluir o quê? Os animais, né? Então, a fauna que a gente fala, né? Então, todos os animais que estão na natureza e tal, todos eles fazem parte da nossa biodiversidade, como também vai incluir as plantas, então não somente os animais, mas também as plantas, porque, como vocês bem sabem, as plantas também são seres vivos, né? Então as plantas também vão estar inclusas aí no conceito de biodiversidade, mas não só os animais e as plantas, como também se inclui em biodiversidade a questão dos micro-organismos, né? Então, por exemplo, uma bactéria, um fungo, né? Todos esses micro-organismos, eles também fazem parte da nossa biodiversidade. Então, quando a gente fala em biodiversidade, não é somente os animais e as plantas, mas também os micro-organismos, né? Essa biodiversidade, ela está presente nos biomas, que a gente diz, né? Que são aqueles ecossistemas que existem, né? Cada região tem o seu bioma, ou seja, aquela vegetação, aqueles animais característicos daquele lugar, né, um tipo diferente de vegetação, são os chamados biomas, né? Então, quais são os biomas que existem no Brasil, né? São 6 biomas que existem aqui no Brasil, 6 biomas diferentes, né? Então, o primeiro, né, o mais conhecido deles é a floresta amazônica, que é essa parte verde do gráfico do mapa que vocês estão vendo aí, né? Pega grande parte do território brasileiro, a floresta amazônica. Vamos abrir uma outra janelinha aqui, a gente vai pesquisando uma imagem de cada um para vocês lembrarem aí, né, quais são as características deles, né? Então, o primeiro aí é a floresta amazônica, que é um lugar que tem um clima bastante quente, chove bastante, né? E é uma mata, por ser considerada uma mata bastante fechada, então tem muitas árvores, né? Árvores muito grandes e, consequentemente, tem uma variedade de animais muito grande. É o bioma aí que tem a maior variedade de animais. O outro bioma aqui, essa parte em rosa, que também ocupa uma grande parte do território brasileiro, né? É o chamado Cerrado, né? Vamos ver como que é o Cerrado, vamos dar uma relembrada. O Cerrado, ele vai ocupar essa parte mais central do Brasil, né? Então, aqui o estado de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, né? E o Cerrado, ele já vai ter uma característica mais seca, né? Então, o Cerrado já vai ter menos vegetação, né? Vai chover menos do que na floresta amazônica, então é um lugar mais seco, lá no Cerrado. O outro aqui, que vocês repararem, pega um pedacinho aqui nesse cantinho, perto do Mato Grosso do Sul, né? É o Pantanal. O Pantanal é um bioma que ocupa uma pequena porção de terra aqui no Brasil, e as principais características dele é que ele é um local que a gente fala muito alagadiço, né? Então é um lugar muito úmido. Lembra bastante, né? Aqueles pântanos que a gente vê nos filmes, que a gente vê nas séries, né? Então é um lugar que é muito úmido, muito alagadiço, né? Conforme vocês podem ver nessas imagens que eu coloquei aqui para a gente poder observar. Aí, além do cerrado,
vindo aqui mais para o Nordeste, então, ó, qual que é o bioma predominante aqui na região Nordeste, né? Aqui na região Nordeste a gente tem essa parte aqui que está num laranja bem clarinho, né? O bioma que a gente chama de Caatinga. Como que é a Caatinga? Vamos jogar aqui no Google. A Caatinga, ela já vai ser uma característica, ela vai ser aqui no Brasil mais perto que a gente tem, né? Parecido com um deserto. Então é um lugar com um solo muito seco, chove muito pouco, né? E por consequência disso, então as principais características do clima dela aí, né? Por chover muito pouco, então a vegetação, ela é uma vegetação normalmente de espécies que se dão bem com locais secos, então tem muito cacto, por exemplo, né? Porque o cacto depende de pouca água, então ele sobrevive em locais onde há pouca chuva. Outra característica é que a vegetação que tem, né, não é igual numa floresta, que é uma árvore perto da outra, um arbusto perto do outro, né? Vocês podem ver que pelas imagens, as árvores, a vegetação é longe uma da outra, né? Tem uma aqui, aí tem alguns metros de distância, aí tem outra, né? Então aí são as principais características da Caatinga, que é um local extremamente seco, onde chove muito pouco, é muito quente, e aí por consequência tem essas características, né? Faltando dois, vamos lá, os últimos dois. Né? A Mata Atlântica, ela, assim como a floresta amazônica, ela tem várias características parecidas com a floresta amazônica. Então, também é uma mata bastante fechada, com árvores antigas, árvores altas, né? Uma mata muito fechada. Só que a principal diferença dela para a floresta amazônica é que a Mata Atlântica ela é um pouco menos quente do que a floresta amazônica, né? Então, na floresta amazônica é mais quente do que na Mata Atlântica. E também na Mata Atlântica, ela é mais. Chove menos, né? Então, a floresta amazônica ela é mais úmida do que a Mata Atlântica. Já a Mata Atlântica chove menos do que na floresta amazônica. Então, são as principais diferenças de uma para outra. E a Mata Atlântica, ela pega aqui essa região do Brasil, onde fica São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Essa região do Brasil aqui é onde fica a Mata Atlântica, principalmente. Então, quando a gente vai para a praia, né, lá em Ubatuba, né, Guarujá, aqui no litoral de São Paulo mesmo, toda aquela vegetação que a gente vê em volta, né, aquela parte ainda preservada ali, aquilo lá é Mata Atlântica, certo? E mesmo aqui onde a gente mora, em Limeira e tal, né, aqui também é uma região de Mata Atlântica, né? Aqui já é uma Mata Atlântica, uma área de transição de Mata Atlântica para Cerrado, mas no geral também é Mata Atlântica. E por último, né, aqui o bioma que está faltando são os pampas, né? Os pampas eles pegam aqui principalmente no Rio Grande do Sul, né? E quais são as características do bioma pampas, né? Então, é uma característica de também ter poucas árvores, né? Ele, no geral, é bastante plano, então você não tem uma grande variação de um local muito mais alto, outro muito mais baixo, né? Os pampas, eles são geralmente bastante planos, né? E você tem ali uma grama verdinha, normalmente contínua, ali no solo dele. Então, essas aí são as principais características de cada um desses biomas, né? Claro que falando da maneira extremamente resumida por causa da nossa limitação de tempo, né? Para o vídeo não ficar muito comprido, né? Então, relembrando aí, a biodiversidade, então, vai ser o conjunto, né? De animais, de plantas e também de micro-organismos que existem na natureza. Os principais biomas que existem no Brasil são 6, é a floresta amazônica, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas, né? Sendo que cada um deles é predominante em uma região do território nacional aqui. Inclusive aqui no Nordeste, o bioma predominante é a Caatinga. Certo, pessoal? Beleza? Então não deixem de fazer as atividades aí e até mais.